conto de hoje é O Visitante. Após acompanhar o cerimonial de arriar a bandeira, observando o pôr do sol até seu total sumiço nos desfiladeiros em algum lugar do horizonte e perceber que o céu estava em cumulonimbus, o grumete adentrou o passadiço à meia luz em uma marota guinada. Percebeu de relance que o vigia era rendido no tijupar e não perdeu mais tempo. Se recompôs e, com atitude, gesto e duração, cumprimentou o comandante com uma continência, saudando-o também com um cordial boa noite, hábito comum esperado a bordo das belonaves de marinha. O comandante exortou o ato e correspondeu quase que instantaneamente ao grumete. Sentindo-se que havia cumprido seu dever ético momentâneo, inspecionando cuidadosamente a identidade e o trabalho do timoneiro do horário, cumprimentando assim seus pares e subordinados presentes naquele recinto, ele saiu do passadiço carregando em suas mãos um pequeno copo de café e caminhou pelos corredores da embarcação datada da época da Segunda Guerra, que mexia com os instintos e mentes de todos que um dia sonharam em ter vivido aquele tempo. Nos anteparos destes imensos corredores haviam quadros de heróis de guerra, oficiais famosos já falecidos em batalhas do passado, bem como comandantes anteriores que exerceram seu papel na história, sendo em algum momento comandante daquele barco e tendo seu devido reconhecimento, servindo de exemplo para aqueles que porventura passassem por ali. Afinal, eles se dedicaram para que aquela belonave chegasse até ali tão imponente e operativa. Sinceramente, dava calafrios naquela longa e perturbante caminhada, naquele extenso e silencioso corredor, pois as imagens pintadas a óleo das personalidades ali penduradas sequer apresentavam um esboço de sorriso em nenhum de seus rostos. Ao caminhar diante daqueles corredores, o grumete sempre carregava consigo a impressão de que era sempre acompanhado pelos olhares atentos daqueles que estavam pintados no quadro. Essa sensação ele sentia até alcançar o final do dito corredor. Ele tinha certeza que camaradas de bordo, como marujos, outros grumetes e afins, compactuavam com a mesma impressão e seus corações dentro de si sentiam o mesmo que ele sentia, ou quem sabe pior do que ele. Com a visão turva do caminho que chegava até a escada, separando o convés interrompido em questão, fazendo-o chegar ao convés principal, ele seguiu uma jornada de cumprimento do dever, pois deveria, como de costume, sair para a área externa do convés e inspecionar os porões de carga, onde havia uma infinidade de contêineres, diferentes objetos, fardamentos militares, veículos, encomendas diversas para as inúmeras cidades do país. Logo na descida do primeiro porão, ele se deparou com um silêncio ensurdecedor e perturbador. Seu calçado rangia o piso laminado das cobertas de tropa que décadas atrás, na época da Segunda Guerra, amparava corpos de soldados mortos ou prontos para morrer. Sua real obrigação era inspecionar todos os 3 porões e suas seções, alertando o comando possíveis vazamentos, cargas em peação ou outros pormenores. Ele estava só, pois seus auxiliares estavam em repouso para encararem a jornada noturna de serviço como marinheiro de leme, da qual ele também fazia parte. Ao subir o último lance da escada da última seção e já ter inspecionado os 2 primeiros porões sem maiores anormalidades, ele chegou novamente na área externa e percorreu o convés de volta à popa da embarcação, onde iniciara a sua jornada, e chegou abaixo do convés de Tombadilho, onde funcionava a máquina do leme da embarcação, e o terceiro e último porão de carga, este mais extenso, com menos carga, com iluminação precária, parcialmente abandonado e com apenas uma entrada, que obrigatoriamente era a mesma saída. A porta desta entrada era confeccionada por profissionais de ponta e tinha uns 3 metros de altura, em 2 partes, que quando eram abertas, expunha o porão e tudo que nele havia. À noite era mais difícil sua perfeita visualização interna, pois as poucas luzes que haviam destendidas ao longo de suas anteparas
funcionavam oscilantes, situação essa que mexia mais ainda com a imaginação dele. Somente ele possuía a responsabilidade daquelas inspeções diárias. Logo, as chaves dos grandes e rijos cadeados ficavam sob seu crivo, celularmente inseparáveis, onde quer que ele fosse, pois a responsabilidade do conteúdo daqueles porões era também dele. Logo, seu nome posto era identificado na entrada de cada porão daquele. Honra essa que ele certamente preferiria dispensar por ser muito árdua, mas não tivera poder para isso. Ao abrir este último porão, pela última vez naquele dia, o grumete ouviu ao lado vozes de alguns dos campanhas que se safavam no banho do alojamento ao lado, e apesar das paredes dos anteparos serem feitas de chapa de metal, o silêncio alto mar era superior em gênero, número e grau. Portanto, ele ainda conseguiria identificar o som das vozes claramente. Ocorre que assim que abriu o grandioso portal, reabrindo os 2 cadeados que nem Hércules conseguiria penetrar, ele pôde notar que o interior do porão constava escuro e um cheiro de mofo misturado com maresia, poeira, cabos velhos e enxofre pairava no ar. A entrada naquele ambiente aguçava sua mente criativa e parecia ser a última da sua vida, mas ao mesmo tempo ele pensava consigo mesmo: o que eu poderia? O que aconteceria? O que eu vou poder fazer? Eu estou em alto mar, o que pode me acontecer? Dúvidas cruéis que ele sentia naquele momento. Mesmo sob tensão, tateou as chapas metálicas das paredes, muito rotas, cheias de cavernas enumeradas, teias de aranha nos cantos e algumas ratazanas que se apressaram a correr quando ele ligara a lanterna de anteparo de serviço presente no compartimento. Ainda que tudo aquilo fosse de praxe, executado diariamente, ele sempre se encontrava atento nestes serviços, e os ratos, as teias, etc., era tudo que ele esperava encontrar naquele local triste e amedrontador. Mas seu coração batia forte demais, como se lhe preparasse para algo maior, algo que ele tinha certeza que ia acontecer sem ter um porquê. Após caminhar alguns metros e inspecionar tudo novamente, bem como os cantos daquele espaço confinado retangular, ele foi saindo de costas do local, pois mesmo sem ser uma criança, ainda conservava o medo natural que detém o ser humano e seu coração continuava batendo cada vez mais forte. Foi quando sorrateiramente, no instinto natural de defesa, pois não sabia o certo o que me esperava, ele parou de andar de ré e iluminou com a lanterna toda a extensão adiante para certificar-se da correta missão e posteriormente relatar no livro de serviço noturno, pois já havia feito tudo o que tinha que fazer, mas mesmo assim ele permanecia enigmaticamente desconfiado. Por quê? Por que desconfiar, se só ele tinha acesso ao local? Por um momento, ele acalmou seu coração e continuou sua saída do recinto, sombrio e com péssimo odor, mantendo seu corpo sempre virado de frente. E quando finalmente alcançou a soleira da saída, ou talvez da entrada do portal, nem soube explicar ao certo, mas o medo foi aumentando, e no ato de iniciar o fechamento rápido do portal, ouvi um alto e claro psss que o congelou instantaneamente e ofuscou todo o falatório dos marujos no alojamento ao lado, como se seus tímpanos estivessem concentrados apenas no chamado proveniente do fundo do porão. Ele corajosamente, quase desfalecendo, e ainda acreditando ser um dos marujos que por entretenimento ou idiotice poderia ter ali entrado, improvável do escudo dele, ainda insistiu e perguntou: "Quem está aí? Saia, ou vou fechar a porta do porão e não vou abrir mais." Falou bradando, em tom alto, imperativamente, com a autoridade de quem não pode recuar. Rapidamente sua mente mais uma vez divagou e se questionou, confundindo-se com outros pensamentos horrendos. Mas como alguém teria entrado? Pela segunda vez, ele disse: "Sai agora! É sua última chance! Não estou brincando!"
e quando ameaçou de fato fechar o portão, ouviu mais uma vez do escuro do compartimento ao fundo outro alto e assustador. Psss, psss, 2 vezes. Palavras estas perturbadoras e que automaticamente lhe causaram sequentes arrepios em frações de segundos. Em um golpe rápido, o grumete deu 2 passos para trás, saindo completamente do porão, cuidadosamente para não correr o risco de tropeçar e com a certeza de que a qualquer momento seria alcançado por alguma força ou entidade não revelada, pois ainda que fosse isso, ele nada poderia fazer. Ele estava em desvantagem, se encontrava só e desarmado. Pensou instantaneamente mais uma vez. Até onde iria? Uma brincadeira de marujo na noite. E como ninguém aparecera para dizer que se tratava de uma brincadeira realmente de mau gosto, o grumete fortemente fechou o portal e trancou os cadeados definitivamente, não dando mais chances ao referido visitante que nunca aparecera. Assim que ele saiu daquele local, ele questionou metade da tripulação daquele barco em busca de respostas para tentar desvendar o ocorrido e naquela noite dormiu sem paz. E tão logo amanheceu o dia, onde ele podia ver com mais clareza a área interna do porão, realizou uma nova inspeção acompanhado por 3 marujos. E mesmo com a certeza que havia alguém lá dentro, não encontrou ninguém. O referido visitante havia saído sem sequer ter entrado.